Antes um diferencial para o mercado, o inglês atualmente é quase que uma obrigação. Com isso, surge a necessidade de se aprender um novo idioma para conseguir se destacar dos demais no mercado de trabalho. O francês pode ser uma possibilidade. O inglês, hoje em dia, é mais uma obrigação no mercado do trabalho, na vida em geral. O francês é um diferencial. Se você falar francês, você tem um diferencial comparável a uma pessoa que fala somente inglês, por exemplo. E a realidade também é que, hoje em dia, no Brasil, tem muitas empresas que estão investindo, empresas francesas, tem mais de 600 empresas francesas no Brasil, e francófonas também, que estão investindo no Brasil. E uma pessoa falando francês é um diferencial para essas empresas. Hoje em dia, no mundo, tem 270 milhões de pessoas falando francês. Então, a abertura para relacionar com outras pessoas, atividade profissional e outras, é muito interessante se você aprende o francês. Na verdade, o terceiro idioma na internet é o francês. Então, você tem muitas informações em francês na internet. E é muito interessante saber ler essas informações em francês, não somente na tradução do francês. Aprender o francês, se você conhecer outros idiomas, é muito interessante, porque você abre o seu ouvido para outros idiomas. E o francês é um idioma que realmente você consegue achar raiz no idioma português. No inglês também, você tem muitas raízes comuns que permitem e facilitar a aprendizagem do francês, e é interessante para também desenvolver a cultura e escutar música. E hoje em dia, como eu falei, com a internet é muito interessante poder entender o francês que está circulando no mundo. E o mais interessante também, eu acho que o francês é uma língua muito falada, muito expressada na linguagem diplomática. Se você vai nas grandes instituições diplomáticas, você tem o francês é um idioma principal. Falar francês, de fato, me abriu portas. Apesar de falar um pouco do inglês, mas não me trouxe tantas oportunidades como me trouxe o falar francês. Inicialmente, eu posso dizer que eu sou aposentada, mas sou psicóloga, mas abriu até uma porta de trabalho para uma pessoa aposentada. Porque, falando francês, fui convidada para ensinar um trabalho voluntário, que eu faço com o maior prazer, hoje é o que me dá mais alegria. E daí é como se o mundo continua, a vida continua, a gente não para de aprender, não para de estudar. Para viajar, para mim, foi toda a diferença, porque isso me deu uma independência. Viajar para a França, falando francês, conhecer, estar com os guias locais, falando na língua em francês, é completamente diferente. Estar num museu e ouvir aquelas histórias em francês faz toda a diferença. Então, eu fiz agora uma viagem que ia passar 15 dias, acabei passando 3 meses, sozinha. Isso foi a língua, foi o domínio da língua que me fez não querer voltar da França.